Olá pessoal, estamos um pouco atrasados, tivemos um problema com a configuração do outro link, então as pessoas estão voltando agora, já estamos, cerca de metade das pessoas já voltaram. Então enquanto isso eu vou falando, vou explicando um pouquinho sobre toda essa questão, enquanto as pessoas vão fazendo a transição do link, tá bom? Pedimos desculpa pelo atraso, mas é a primeira vez também que nós estamos fazendo isso, então toda essa transmissão ao vivo a gente está ainda aprendendo a utilizar. Nós não temos equipe que seja treinada, né, que tenha formação nessa área, então a gente agradece inicialmente a participação de todos que aqui estão, tá bom? Então a divulgação foi intensa, né? Agora a gente está aí com 103 pessoas ao vivo, nós chegamos já a ter 190. Então vamos, em breve, creio que o resto deve aparecer, tá bom? Então é justamente isso. Então inicialmente dar boas-vindas a todos ao primeiro dia do físico, Milton Taíde Sonoda. E nesse processo a gente está aprendendo, né? Então meu nome é Esdras, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, atuo no curso de licenciatura em Física, então inicialmente a gente agradece a coordenação do curso, a professora Natália, também ao colegiado do curso pela rapidez e o apoio na aprovação desse processo para a gente fazer virtualmente. Então a gente já está aí na cerca da nona ou décima edição do Dia do Físico. O Dia do Físico ele é comemorado no dia 19 do 5, porque se dividiu-se o dia 19 ficou a data, né? E o dia 05 ficou o mês, em referência ao ano de 1905, um ano crucial para a física, das publicações de grandes trabalhos do Einstein. Então a gente agradece a todos essa participação, esse apoio, toda a divulgação que foi feita, muita gente ajudou a divulgar isso. Então nós agradecemos aí. A organização é composta por mim, na coordenação, a professora Daniela e a professora Nilva. A professora Nilva e a professora Daniela estarão na mesa de amanhã, tá bom? Agradecemos também a equipe do Web Seminários, que é o canal que está sendo criado agora e a partir da semana que vem começa especificamente com as demais lives sobre a temática, mas que onde nós estamos utilizando a equipe, que aí é o aluno Emanuel, que é aluno do curso, a professora Luciana, e o Walter, que é um colaborador eventual, que é da USP, que também ajudou a fazer todos os testes. Mas a gente vê que os testes nem sempre eles colocam as dificuldades que surgem no momento real, né? Nós vimos várias as questões. Também agradecemos a coordenação do curso, o colegiado do curso e o setor de comunicação da UFTM, que nos ajudou fazendo essa divulgação. Agradecer ao professor Breno por ter aceitado participar com menos de 20 dias de antecedência. Então, isso não é simples, né? A gente sabe que é um processo delicado fazer um tema. E quem é o professor Breno? Né? Por que nós convidamos o professor Breno? O professor Breno ele é professor na Universidade Federal do ABC. Ele já foi professor aqui na UFTM também, então é amigo de velha data. Ele tem trabalhado, ele é licenciado em Física pela Unicamp, é mestre e doutor em Ensino de Ciências pelo Programa Interunidade de Ensino de Ciências da USP, tem atuado na linha de pesquisa em História da Ciência, então o mestrado e o doutorado dele, ele trabalhou a questão da História da Ciência na articulação com o ensino. Atualmente, recentemente, ele fez também um pós-doutorado no Departamento de História da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Mais recentemente, até o início da pandemia, ele estava fazendo um pós-doutorado também na Universidade de Paris 7, ambos com apoio da FAPESP, tá bom? E ele tem vários projetos envolvidos e tem trabalhado sistematicamente em várias questões, tá bom? Antes de passar a palavra para o professor Breno, vou passar rapidamente só dois vídeos bem rápidos, um da direção do Instituto e o outro da coordenação do curso. Vou colocá-los na sequência, tá bom? Muito obrigado.
Bom, representando o ICN, né, como na qualidade de diretor, eu venho parabenizar, né, a comissão organizadora do evento Dia do Físico. É, esse evento já é um evento consolidado, né, um evento que ocorre desde 2011 e, nesse momento nesses tempos de pandemia, o que a gente precisa fazer esses eventos para uma possibilidade de aproximar, né, pelo distanciamento que está ocorrendo. Também é um espaço de possibilidade de debates, de construção de conhecimento e aí com as palestras que nós vamos ter, né, teremos a palestra do professor Breno, que é o professor Breno Moura. Ele hoje está na Federal do ABC, mas ele ficou um tempo aqui na Federal na nossa universidade, né, o FTM, conosco. A palestra dele será a quarentena de Isaac de Newton, Verdades e Mentiras. Também aproveitando em a mesa redonda, né, com interface entre ciência e cultura, que será realizada pelo debate entre os professores, o professor Dr. Marcos Deodoro, que é da UFSCar, a professora doutora Nilva Salles, né, que é da UFTM, e a mediadora será a professora doutora Daniele Reis. Tá? Eu gostaria de falar, desejar um grande evento para vocês. O Dia do Físico hoje, né, tem um nome que é uma homenagem póstuma, né, ao professor Milton Sonoda, foi um grande colega nosso aqui e uma grande homenagem a ele, tá? Desejo a vocês todos um grande evento, que aproveite muito, tá? E também desejar um abraço a toda a comissão organizadora. Tchau. Boa noite, pessoal, tudo bem? Apesar do cenário que estamos vivendo, é com grande alegria que eu venho recepcioná-los nesta noite em que damos início a mais um dia do físico Milton Taide Sonoda. Eu aproveito esse espaço para agradecer à comissão organizadora, professor Esdras, professora Daniele e professora Nilva, que possibilitaram esse evento digital. Aproveito ainda para agradecer os nossos convidados, professor Breno e professor Marcos, que disponibilizaram um pouco do seu tempo para enriquecer a nossa quarentena. Coloco a coordenação de curso à disposição de todos vocês, bem como o nosso apoio técnico e os demais docentes. Um beijo a todos, até breve. Breno, seja bem-vindo. A palavra está com você já. Olá, Esdras. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra, como o Osmar e o Esdras falaram. Eu já trabalhei na UFTM durante alguns anos, durante 3 anos. E é uma honra poder voltar, me reunir mesmo virtualmente com os meus colegas, com os alunos, ex-alunos da universidade e com todo mundo que está assistindo a essa transmissão. Também é uma honra, como já foi mencionado pelo Esdras e pelo Osmar, participar de um evento do Dia do Físico em homenagem ao Milton, que eu tive o prazer de compartilhar a minha experiência profissional, no período que eu fiquei aí em Uberaba, e a dizer então que me sinto muito feliz de poder participar de um evento que leva o seu nome. Dizer também que as pessoas fiquem em casa, ao contrário do que alguns governantes dizem por aí, fiquem em casa, se resguardem, que esse período tenso, esse período difícil, eventualmente vai passar. Bom, é claro, né? Dá um feliz dia do físico e da física a todos os físicos e físicas desse Brasil. Bom, então assim, eu vou começar essa fala. A minha ideia é fazer uma fala bem curta, mas sobre a quarentena que Isaac Newton passou durante algum período da sua vida. E eu vou passando os slides, assim, não tem muita informação nos slides, são só algumas figuras para nortear um pouco a discussão. E para começar falando mais sobre isso, adentrando, né, essa discussão sobre a quarentena de Isaac Newton,
Eu começo com um meme, uma espécie de meme ou post, que tem se espalhado no Facebook, no Twitter, nas demais redes sociais, com diferentes, né, com diferentes variações, mas é um meme que diz mais ou menos isso que vocês estão vendo aí, né? Então, quando Isaac Newton ficou em casa para evitar a praga de 1665, ele descobriu as leis da gravidade, da ótica, inventou o cálculo. E você? O que você está fazendo de produtivo na quarentena? Por que você está aí jogado no sofá sem fazer nada? E é interessante que esse meme, como eu falei, né, de diferentes formas tem se espalhado pelas redes sociais, e ele até é replicado em instituições de ensino, públicas e privadas, né? Então, eu consegui achar alguns posts de algumas instituições de ensino falando, estudante, o Newton inventou o cálculo durante a quarentena, vamos lá, faça alguma coisa, e coisas desse tipo. Isso, sim, me deixa muito incomodado, porque, primeiro de tudo, né, é uma enorme pressão. A gente está vivendo um tempo de exceção, um tempo que a nossa geração nunca viveu, nem a geração dos nossos pais viveu. E vem, além de todo esse período de incertezas, que, enfim, atrelado a diversas questões, a gente ainda tem que sofrer esse tipo de pressão, né? Então, assim, a minha ideia é um pouco problematizar essa questão, discutir um pouco mais essa questão da quarentena, tá? Só para vocês entenderem um pouco, né, o buraco onde a gente está se metendo, se vocês buscarem no Google hoje, se vocês forem lá depois da palestra ou aqui ao mesmo tempo, e digitarem lá quarentena Isaac Newton, vocês vão encontrar uma série de reportagens, de matérias, enfim, uma série de posts que vão buscar detalhar um pouco essa questão da quarentena do Newton. Então você vê aí em revistas prestigiadas de divulgação científica esse tipo de informação, tá? E aí, assim, eles falando abertamente, muitas dessas matérias, reportagens, falam a maior quantidade de absurdos que você pode imaginar, né? Ele simplesmente foi lá, inventou as coisas, do nada, que ele foi um grande gênio, foi muito reconhecido, né? E o que você está fazendo agora, né? Então, assim, o que a gente pode aprender disso tudo, né? O que a gente pode ver disso tudo? Só um minutinho. Oi, Thaís. Estão me ouvindo, Esdras? Você tinha ficado sem som, Breno, mas acho que resolveu. Então, okay. Acho que foi depois que você falou do YouTube. Do YouTube? Tá, peraí. Deixa eu voltar, então. Voltou o som, viu? Voltou o som. Tá. Ok. Bom, então, a respeito dessa gravura, ela dá essa ideia do Newton como uma figura mística que, de repente, descobre todas as coisas. Tá? Bom, e aí,
essa que é a questão, né? O que a gente conhece efetivamente desse episódio, né? O que se conhece desse episódio? O que se fala desse episódio? Tá? E aí, nessa discussão, rapidamente, vou buscar responder 3 questões. Tá? A primeira delas é se efetivamente o Isaac Newton ficou numa quarentena. Se ele vivenciou uma quarentena, se ele vivenciou um período de quarentena. Se sim, por que houve essa quarentena? Por que aconteceu isso? Por que ele se foi lá para a casa da família e ficou lá por um tempo? Né? E por fim, o que ele fez nessa quarentena? O que ele de fato fez? Será que ele criou todas essas ideias? Será que ele, né, foi um grande gênio que descobriu tudo? Então, assim, vou buscar responder essas 3 questões. Tá? Não vou aqui discutir aspectos muito específicos da física newtoniana. Esse não é o objetivo, mas discutir um pouco mais esse período pelo qual ele passou. Tá? Bom, respondendo à primeira questão, desculpa, antes, só quero salientar um pouco isso, né? Como que essa discussão ela vai ser feita? E eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque a gente vive hoje num contexto, né, de fake news, das pessoas colocando as suas ideias a partir das vozes que elas escutam, sei lá da onde. E aqui eu vou me basear essa discussão em historiadores da ciência que se dedicaram por anos a estudar aspectos da vida newtoniana, do legado newtoniano, dos estudos newtonianos. Por exemplo, esse que vocês estão vendo, Richard Westphal, foi um historiador da ciência muito importante durante o século XX, estudou vários aspectos da vida e da obra do Newton, especialmente a mecânica, e ele fez a que é considerada hoje, por grande parte dos historiadores da ciência, como uma das principais biografias do Newton, que é essa que vocês estão vendo aí no centro, o Never at Rest, que seria algo como Nunca Descansando. Tá? Tem uma versão em português mais sucinta dessa biografia, que é A Vida de Isaac Newton, que foi publicada em 93 pela editora Nova Fronteira. Então veja, só para vocês entenderem quem foi o Westphal passou 30 anos da sua vida estudando Newton, estudando os manuscritos, estudando as cartas, estudando as ideias newtonianas. Então eu não uso aqui qualquer filósofo, né, que se apresente. Tá? Também uso alguns estudos feitos por um historiador da ciência brasileiro. Não existem historiadores da ciência só americanos ou europeus. Mas, por exemplo, o professor Roberto de Andrade Martins foi professor da Unicamp, hoje está aposentado, colabora com a Universidade Federal de São Paulo. Ele publicou um texto nesse livro organizado pela professora Cibele, da USP de São Carlos, que discute bem esse mito da maçã do Newton, né, esse episódio da maçã do Newton. Tá? Então, uma dica para quem quer estudar um pouquinho mais. Tá? Eu vou colocar, depois dessa transmissão, vou pedir para o Esdras colocar na descrição do vídeo, uma listinha de referências para vocês tentarem, né, se quiserem, ler um pouco mais sobre o tema. Tá? E para não dizer que só tem historiadores americanos, historiadores da ciência americanos, ou mesmo brasileiros, mas só homens, também cito o trabalho da professora Cibele Celestino Silva, hoje está na USP de São Carlos, que dedicou também uma boa parte da sua vida acadêmica a estudar a ótica newtoniana. Então, ela fez um belíssimo estudo sobre uma parte da ótica newtoniana e vale também a pena correr atrás, né, ler os textos da professora Cibele. Esse que eu cito, que vocês estão vendo aí, é um texto que ela publicou na revista Ciência Hoje, há alguns anos, quando Ótica comemorou 300 anos de publicação. O Ótica é a principal publicação do Newton sobre luz e cores, eu vou falar um pouquinho mais dela depois. Então veja, como é que esses historiadores fazem esse trabalho? Eles vão lá nos manuscritos, né? Eles estudam os manuscritos, estudam as ideias, estudam um contexto ao redor. Então não são pessoas que estão falando ali da cabeça delas, da ideia delas, com base em vozes, né, que surgem na mente. Não é, nesse sentido, um estudo em história da ciência sério não é achismo.
É um estudo feito com base em regras metodológicas, em fontes, a pesquisa em fontes, estudo de outros autores, e isso é importante salientar. Tá? Bom, então, respondendo às questões, tá? Teve uma quarentena? Sim, teve uma quarentena. Tá? Essa quarentena que o Newton passou foi entre os anos de 1665 a 1667. O Newton tinha cerca de 22, 23 anos quando começa esse período. Tá? Essa foto que vocês estão vendo é da residência da família do Newton, que fica em Woolsthorpe. Vocês estão vendo ali, se vocês acharem Londres, um pouquinho mais acima tem Cambridge, depois um pouquinho mais ali à esquerda, né, do vídeo, vocês vão encontrar Woolsthorpe, que é onde fica a fazenda, ou ficava a fazenda que pertencia à família do Newton. Então, a casa é essa aí mesmo, preservada até hoje. Tá? Bom, então ele ficou esse período em casa. Esse período geralmente é conhecido como os Anos Maravilhosos, onde ele teria então elaborado todas essas ideias, todas essas concepções que a gente vê por aí, a gravitação, a ótica, a matemática e tudo mais. Eu vou problematizar um pouquinho essa ideia. Tá? Então, primeira pergunta respondida, teve efetivamente uma quarentena que foi durante esse período aí. Tá? Por que houve essa quarentena? Bom, como vocês vão achar em várias reportagens, houve uma praga, a peste bubônica, que começou a se espalhar na Inglaterra, por volta ali, finalzinho de 1664. A peste bubônica é uma doença super grave, transmitida por uma bactéria que fica na pulga de ratos, pulgas que ficam em ratos, e é uma doença devastadora, né? É uma taxa de mortalidade altíssima. Hoje, razoavelmente erradicada, mas não tanto. E a gente pode se perguntar, por que houve essa grande praga? Bom, se você olhar e estudar Idade Média, século XVI, XVII, XVIII, você vai ver que esse tipo de pandemia, de epidemia, né, esse tipo de doença ou outros tipos de doença vão ser comuns em vários períodos em que diferentes pestes vão atacar o continente europeu e outros continentes. E no caso da peste bubônica, como eu falei, ela é transmitida por pulgas que ficam em ratos. Né? Preciso entender uma coisa. Apesar de a gente ter vários seriados, filmes que discutem, que mostrem um período antigo, Idade Média e início do Renascimento como algo super lindo e maravilhoso, na verdade, faltava algo que ainda, na verdade, falta hoje em algumas regiões do mundo, que é o saneamento. Você não tinha água encanada, você não tinha esgoto encanado, então as pessoas faziam as suas necessidades, abriam a porta das suas casas e jogavam no meio da rua. Tá? Então você tinha esse tipo de roedor espalhado, era super comum, espalhado pelas ruas. Tá? Então a transmissão era muito comum. Tá? Bom, o que acontece quando a praga atinge Londres? Vai dizimar uma boa parte da população e quem pode vai se esconder no campo. Tá? Não demora muito para essa praga chegar em outras cidades da Inglaterra, e uma dessas cidades é justamente Cambridge, onde existia já há 450 anos, naquela época, a tradicional Universidade de Cambridge. A universidade ela fecha as portas por volta de outubro de 1665, mas muito antes, alguns meses antes, muitos alunos já tinham deixado a universidade. E quem era um desses alunos? Justamente Isaac Newton. Tá? Era uma dessas pessoas, um desses estudantes. Então veja, anotem isso. Newton era um estudante nessa época. Tá? Bom, um detalhe, né? Vejam como há similaridades entre o passado e o presente. Em março de 1666, a universidade chega a reabrir. Ela reabre as portas, mas poucos estudantes voltam e logo em seguida a praga ressurge, tá? Ou volta, né? Um outro pico, como esse termo tem sido muito utilizado recentemente. Né? Então, a epidemia volta, a universidade fecha as portas de novo e aí só volta no final do ano seguinte, em 1667.
Então, um detalhe. Nesse período em que a universidade reabriu, o Newton volta a Cambridge, passa um período lá, alguns meses, e depois, quando a universidade fecha de vez, de novo, ele volta para Woolsthorpe. Bom, e aí, voltando a 1665, né, quando começa a quarentena. Tá? Então, como eu falei, o Newton era um estudante em Cambridge nessa época, 22, 23 anos. Ele entrou na Universidade de Cambridge em 1661, tá? E nessa época, quando ele entra na quarentena, ninguém o conhecia. Newton era um desconhecido. Então, quando a gente pega a imagem do Newton, mesmo essa imagem que eu coloco aí, que é uma imagem dele já com seus 40 e tantos anos, na época o Newton era um jovem desconhecido, assim como muitos outros estudantes em Cambridge. Tá? Então, isso já nos dá algumas dicas de como essas ideias sobre a quarentena do Newton são um pouquinho equivocadas. Tá? Então, veja, ninguém conhecia o Newton, era uma pessoa que tinha pouquíssimos amigos, tá? E, falando um pouco mais da quarentena, ele provavelmente partiu para a casa da sua família por volta ali de agosto, então antes da universidade fechar. Tá? Bom, respondendo à terceira pergunta, o que ele fez nesse período? Newton fez várias coisas, obviamente. 3 pontos, 3 ideias, 3 conhecimentos, eles se destacam. Tá? Desenvolvimento de ideias que hoje a gente atribui ao cálculo. Então, o pessoal da matemática, o pessoal da área de exatas deve se lembrar um pouco dessa parte relativamente traumática, né, dos cursos. Então, desenvolveu as ideias que hoje a gente atribui ao cálculo, desenvolveu ideias sobre luz e cores, que compreendem a sua ótica, e desenvolveu algumas ideias referentes à gravitação, tá? O que a gente entende hoje como gravitação. A questão é a seguinte, ele desenvolve tudo nesse período? Tudo que ele fez nesses 2 anos foi feito na sua forma completa? Ele desenvolveu essas ideias na sua forma completa nesse período? E a resposta simples e objetiva é um sonoro não. Não desenvolveu essas ideias completamente nesse período. Então, tentando entender um pouco o que o Newton fez e como é que a gente pode ter essa ideia de que esse período foi um período importante, sem dúvida, mas não foi um período super determinante, em que ele fez tudo, pronto, publicou tudo, foi aceito, lindo e maravilhoso, e pôde se aposentar. Bom, então veja, como eu falei, Newton era um desconhecido, né? Essa é uma foto da Universidade de Cambridge, então ninguém conhecia o Newton, era um regis estudante, e nessa época, assim como todos nós nessa idade, né, assim como todos nós nesse período acadêmico, todos nós que temos a oportunidade, o privilégio de fazer um curso superior, as ideias não tinham adquirido grande maturidade. Então, o Newton era um estudante que fazia várias anotações, pensava muito, leu muito pesquisadores antigos, né, os pesquisadores anteriores a ele, como Galileu, Kepler, etc., o Descartes. Então, era um estudante que refletia, pensava sobre as suas ideias. Tá? E aí, como é que a gente tem essa noção? Né? Vamos olhar um pouquinho antes da quarentena. O que vocês estão vendo agora é uma foto de um dos cadernos de anotação do Newton, que sobreviveu, cujo título a gente atribui como algumas questões filosóficas. Tá? Se vocês lerem bem no comecinho, né, lá no topo dessa foto, desse manuscrito, vocês vão ver algumas questões filosóficas escrito em latim. Tá? Então, esse caderno de anotações foi preservado, sobreviveu, e ele foi escrito mais ou menos por volta de 1664. Tá? Algumas partes um pouco depois, mas grande parte nesse ano. Então, um ano antes da quarentena. Tá? E aí, vejam, né, se vocês olharem o material, né, o que é esse caderno de anotações? São como as anotações que a gente faz, claro, com as suas devidas adequações, proporções e diferenças, mas são como as anotações que a gente faz quando a gente é estudante. Então, você vai lá, anota as coisas, pensa, reflete, né, anota as coisas que o professor passa e tal. Não era exatamente o caso do Newton, mas são anotações, são reflexões. Tá? Aqui, se vocês olharem o título que vem logo depois do título do caderno, vocês vão ver o título dessa sessão seria da primeira matéria.
Tá? Então, são reflexões. Tá? Esse caderno, só um detalhe, está disponível online. Se vocês procurarem Newton Notebook Trinity, que era o college que o Newton frequentava, vocês vão conseguir, vocês vão poder ler todo esse material online. Tá? E aí, olha, se vocês verem, né, essa outra anotação desse caderno de anotações, vocês vão ver que o Newton já refletia sobre os corpos celestes. Aí o título, né, dessa sessão seria da matéria celestial, né, dos orbes, dos corpos celestes, onde ele vai escrever algumas coisas. Vocês veem que até tem alguns pontos em que ele rabisca, né, muda de ideia, muda de concepção, então são reflexões. Então veja, Newton não pensou tudo durante a quarentena, já pensava coisas antes da quarentena. Se a gente olhar a ótica também, nesse mesmo caderno de anotação, você vai ver várias anotações sobre luz e cores. Tá? Aqui vocês estão vendo um prisma, né? Vocês estão vendo um desenho de um olho, e o Newton está desenhando ali o que ele entende, né? Está desenhando o espectro e tal, está falando um pouquinho das cores. Se vocês lerem essas tabelinhas, vocês vão ver um pouco essas descrições das cores e tal, preto, vermelho, branco e tal. Então veja, já estava pensando nisso antes da quarentena. Eu falei, esse caderno é de 64, um ano antes da quarentena. Bom, falando um pouquinho dessas duas áreas específicas, que seria a ótica e a gravitação, é atribuído geralmente nesse período da quarentena que o Newton teria feito durante esse intervalo seus famosos experimentos com prismas, tá? Onde ele teria descoberto a heterogeneidade da luz branca. Então, teria descoberto que a luz branca não era uma mistura algo simples, homogêneo, mas sim uma mistura heterogênea de raios coloridos. Tá? E isso ia contra as ideias da época. Nessa época se pensava que a luz branca do Sol era algo simples, harmônico, puro, e que, por exemplo, quando ela passa por um prisma, ela adquire certas qualidades. Quem defendia isso, por exemplo, era o Robert Hooke. Vocês estão vendo a imagem dele aí, né? Essa é uma imagem atual. Isso dá até papo para uma outra discussão. Tá? Não existem retratos do Hooke. Tá? Então essa é uma representação atual. Por exemplo, então filósofos naturais como Robert Hooke acreditavam que a luz seria homogênea, simples e tudo mais. E o Newton vai defender algo diferente. Ele vai pensar que a luz branca do Sol, na verdade, é uma mistura heterogênea, que o prisma não atribui uma qualidade à luz, ele simplesmente separa a luz. Tá? Então tá aí, né, outras representações que vocês podem encontrar, né, desse experimento. A questão é a seguinte, duas questões podem ser colocadas. Esses experimentos são fáceis? São simples? Não são simples, não são fáceis. O Westphal, que eu mencionei para vocês agora há pouco, ele detalha todo o período em que o Newton teria feito esses experimentos, mostra, por exemplo, que quando o Newton falou que fez, o Sol não estava na posição que ele fez, né, na posição que ele descreveu. Então veja, o pessoal que trabalha com ótica sabe que fazer experimento em ótica não é fácil, não é trivial. Tá? Então, veja, essa ilustração, né, simplesmente do Newton vendo o espectro e refletindo, isso é completamente irreal. Tá? Isso é uma representação bem superficial de como é um experimento desse tipo. Uma outra questão, nesse período, quando ele fez esses experimentos, ele logo os comunicou para os seus pares? Logo se tornou famoso? Não. Não os comunicou e não se tornou famoso. Então, veja, nesse período da quarentena, o Newton fez os experimentos para si, fez as discussões para si. Como eu falei para vocês, ele era um ilustre desconhecido. Quando ele vai publicar isso, primeira vez que o Newton publica um texto científico, é um texto sobre ótica, e vai ser publicado em 1672. Isso que vocês estão vendo aí são as Philosophical Transactions, que foi um dos primeiros periódicos científicos a surgirem, pelo menos no mundo ocidental. E o Newton, como eu falei, era um ilustre desconhecido. Quem é esse sujeito lá de Cambridge? Nessa época, em 72, ele já era professor em Cambridge. Mesmo assim,
desconhecido. E um detalhe interessante é que esse texto causou muita controvérsia na época, tá? Principalmente com esses dois autores que eu coloco para vocês aí, o Robert Hooke e o Christian Huygens, e eles criticam muito, né? Muito talvez seja um exagero. O Hooke, sim, critica bastante, né? O Huygens é mais polido, mais educado. Mas, enfim, o texto causa muita controvérsia, causa muita discussão. E o que faz o Newton? Ele fica recluso. Tá? Então ele não procura não entrar muito em conflito. Tá? Troca cartas e tal, discute, mas ele fala, olha, vocês não entendem o meu trabalho, então eu não quero mais saber, não vou me comunicar mais com ninguém. Tá? E fica por alguns anos recluso. Tá? Então veja, só para vocês entenderem, você tem, se vocês colocarem o começo da quarentena, 65, você tem 7 anos desde o início da quarentena até a publicação de um primeiro texto. Tá? Se vocês pegarem a ótica completa do Newton, né, o texto completo do Newton, vocês vão ver que ele demora cerca de 30 anos. 30 não, 40 anos, quase 40 anos, para publicar a sua ótica completa. Então, como é que você pode dizer que a pessoa fez tudo nesse período e se tornou mundialmente conhecida nesse período? Não aconteceu. Então, o Newton leva 40 anos, quase 40 anos, para publicar toda a sua ótica. Lá em 1704, essa é a capa do Ótica, vocês estão vendo, um texto traduzido para o português, inclusive, pelo professor André Assis, lá da Unicamp, e é um texto extraordinário, sem dúvida, mas é um texto que leva bastante tempo para ser publicado. Bom, em relação à mecânica, nesse período também, vejam, né, quantas coisas aconteceram na quarentena do Newton. É nesse período que teria acontecido o famoso episódio da maçã. Então, Newton está lá, debaixo da macieira, cai uma maçã na cabeça dele, ou ele enxerga a maçã caindo, enfim, e teria, então, com isso, tido um insight e descoberto a gravitação. Bom, a questão é a seguinte, como é que a gente conhece esse relato, como é que a gente conhece esse episódio? O que vocês estão vendo aí à esquerda é um retrato, um dos últimos retratos do Newton. O Newton morreu com mais de 80 anos. O que significa naquela época era praticamente um Matusalém. Né? As pessoas não viviam tanto naquela época. A média de idade era cerca de 50 anos, coisas desse tipo. No máximo do máximo, se você fosse uma pessoa bem abastada. E o primeiro relato, um dos primeiros relatos conhecidos sobre esse episódio da maçã, o Newton faz ao William Stuckley, que é esse outro sujeito que vocês estão vendo, já nesta idade, né? Então, bem idoso, bem velhinho. Vocês imaginam, uma pessoa de 80 anos lembrando algo que fez há 60 anos atrás. Né? Então, algo a não se duvidar, mas né, que nos coloca a refletir um pouquinho. Tá? Então, ou seja, não há nenhum registro escrito do próprio Newton na época que ele tenha feito isso. Tá? Como que essa história vai surgir? Essa história, uma das primeiras versões dessa lenda, dessa anedota, foi contada por um filósofo natural francês chamado Voltaire, isso no século XVIII, e basicamente essa história foi se repetindo, até chegar a como a gente entende hoje, né? Como a gente escuta hoje. Bom, e aí é o tal negócio, né? O que o Newton efetivamente teria feito, né? Veja, embora de fato a ideia de gravitação universal não existia na época, ação à distância e tudo mais, pelo menos nos moldes newtonianos, as pessoas já pensavam há muito tempo em como era a órbita dos planetas, como e por que os planetas orbitavam ao redor do Sol, por exemplo. Né? Então, se você pega estudos do Kepler, do Galileu, Descartes, que são todos filósofos naturais anteriores ao Newton, você vai encontrar explicações sobre como que os corpos celestes giram ao redor do Sol. Obviamente, sem a ideia da gravitação universal. A gente pode pensar, ele desenvolveu a gravitação universal? Não sabemos. O que sabemos é que sim, ele se dedicou, estudou, escreveu até algumas coisas sobre isso, mas de fato o primeiro texto mais completo, digamos assim, a primeira produção mais sistemática do Newton em relação a esse tema,
foi um texto que a gente hoje conhece como Demoto, que seria sobre o movimento dos corpos, que foi enviado ao seu colega, Edmund Halley, em 1684, quase 20 anos depois do início da quarentena. Então, veja, 20 anos até ele enviar o primeiro texto mais sistemático, mais sistematizado sobre mecânica. Tá? E quando você olha a obra principal do Newton, que é o Principia, os princípios matemáticos da filosofia natural, ele só vai ser publicado 20 anos depois do fim da quarentena, em 1687. Primeira edição em latim, um livro super difícil, mas que demora 20 anos para ser publicado, que é onde ele apresenta toda a sua mecânica, vai fazer algumas alterações nas edições seguintes, posteriores, mas é onde ele apresenta a sua mecânica. Então veja, entre 65 e 67, o Newton não publica nada. Tá? Ele escreve muita coisa em matemática, que não mencionei aqui, mas ele escreve bastante coisa, escreve alguns tratados em matemática e tal, mas ele não publica. Como eu disse, o Newton era um desconhecido na época. Tá? Bom, sem contar, e aí eu tenho que mencionar, algumas pessoas não conhecem, mas paralelamente a esses vários estudos, a essas várias reflexões, o Newton também se debruçou sobre temas da alquimia, da religião, da cronologia dos reinos antigos, das profecias, né? Uma pessoa muito ligada a esses conhecimentos mais herméticos, vamos dizer assim. Tá? Então, isso também faz parte da concepção newtoniana, isso não foi separado dele durante todo esse período. Bom, então resumindo, né, já encerrando a minha fala. O que é fato, o que é verdade e o que é mentira, depois de tudo isso que eu falei. Tá? De fato, houve uma quarentena. Newton ficou em quarentena, permaneceu alguns anos em quarentena. De fato, o Newton desenvolveu ideias, isso é notório, está lá escrito. Né? A gente acha os relatos, acha os manuscritos do que o Newton escreve. Né? Então ele desenvolve algumas ideias. Mas o que não é muito certo, ou né, se a gente quiser mesmo taxar, o que é errado nessa discussão? Todas essas ideias estavam prontas na mente do Newton? Não estavam prontas. Tá? Newton era uma pessoa que estava pensando, desenvolvendo, expandindo o seu conhecimento, expandindo a sua noção sobre o mundo natural. Newton já era conhecido, quando ele fez essa quarentena, todo mundo, logo que acabou, reverenciou os seus feitos, as suas conquistas. Não, Newton era desconhecido, era um estudante em Cambridge, não era nem professor em Cambridge. Ele vai se tornar professor em Cambridge em 1669, anos depois, né, 2 anos depois do fim da quarentena. Foi o período mais importante da sua vida? Bom, você pode pensar que desenvolveu coisas importantes e tal. Talvez tenha sido o período mais determinante. Aí eu coloco a minha posição, a minha leitura desse episódio. Eu diria que não. Eu diria que o Newton, nesse período, ele dá o pontapé inicial, desenvolve ideias que ele já vinha pensando desde muito antes e que vai continuar pensando até muito depois. Tá? Então, as formas finais, a versão final das suas ideias só vão ser publicadas anos depois, décadas depois. Tá? Então, ele não publica, não sintetiza tudo nesse período. Então, só queria citar aí uma reportagem que eu achei, que eu acho que é uma das mais honestas em relação a isso, que é uma que saiu na revista The New Yorker. O título em português seria A Verdade sobre, né, a praga produtiva, o período produtivo do Newton durante a praga, que justamente traz um pouco essa visão menos idealizada desse período. Tá? Depois ali nas descrições vai estar o link para essa reportagem. Tá? Então, encerrando, fique aliviado. Não há necessidade de você produzir um grande conhecimento, não há necessidade de você produzir uma teoria que vai revolucionar o mundo. Se você produzir, ótimo, sem dúvida, o mundo agradece. Mas não há essa cobrança. Não tem essa cobrança para si. Né? Claro, o que você conseguir fazer, o que você conseguir organizar, se você é estudante de graduação, de pós-graduação, ou mesmo professor, o que você conseguir organizar,
né, escrever, publicar, interagir com seus alunos, com as pessoas, faça o que você conseguir. Porque a prioridade nesse momento é a sobrevivência. A gente tem que passar por esse período de forma mais tranquila, de forma mais prudente possível, ficando em casa, se resguardando, para que a gente possa, eventualmente, daqui a pouco tempo, voltar à normalidade. Então, não há necessidade de vocês ficarem pensando que o Newton fez tanta coisa e agora eu vou ter que fazer, e por que eu estou aqui sentado no sofá pensando na vida sem fazer nada. É normal, pode sentar no sofá, pensar na vida, pode ficar sem fazer nada. É normal você não ter vontade de fazer, dadas as incertezas que a gente está vivendo. Tá? Então é isso. Queria agradecer o convite mais uma vez. Estão aí os meus dados. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fazer alguma pergunta, estou totalmente aberto. Muito obrigado. Agora eu posso soltar o meu áudio, né? Gente, desculpa aí os O cliques seu ao microfone, longo da... Esdras. Desculpe os cliques ao longo da fala, porque a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E agora eu aprendi aqui como que desativa isso. Então, Breno, vieram algumas perguntas para a gente, né? Nesse processo. E a gente gostaria, se você poderia discutir um pouquinho essas perguntas para a gente. Eu consegui separar 5 aqui, mas ainda tem mais 2 ou 3. Mas aos pouquinhos eu vou colocando, tá bom? Obrigado, pessoal, que está dando retorno aí. Obrigado a Thaís Forato também pela ajuda. O telefone tocou, foi porque a Thaís não estava escutando. Aí a Thaís falou, eu vou ligar lá porque não dá para ficar sem escutar. Então, é isso. Todo mundo se preocupando. Mas então, vou colocar a primeira pergunta. Primeiramente, eu vou aproveitar, né, a posição aqui, né, para fazer também um comentário, e acho que se você puder comentar também. A quarentena naquela época era muito diferente, né? A gente não tinha internet, né? E não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, e as condições, mesmo as condições do Newton não sendo tão ruins quanto do resto da comunidade, acho que isso também é interessante talvez se discutir, que o acesso que ele teve à educação, aos bens como um todo, isso também é determinante para o próprio desenvolvimento do Newton, né? Do Newton enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto filósofo natural, né? Acho que é mais correto desse ponto de vista, né? Sim, sem dúvida. Só a oportunidade de você ter um lugar onde você possa retornar, né, e ficar isolado do mundo, não era algo que a maioria dos londrinos, né, ou mesmo dos habitantes de Cambridge tinham. Então, vou exibir a primeira pergunta aqui, Breno. E se eu pular a pergunta de alguém, aí assim, aí dá o grito que a gente põe aqui, tá bom? Algumas pode ser que a gente só leia, tá bom? Primeiro é do Fábio. Ok. O Fábio fala, né? Sabe-se que Newton teve um talento diferenciado para sua época. Qual influência teve a morte prematura de seu pai e o casamento de sua mãe após o falecimento de seu pai? Difícil, né? Bom, difícil porque quando o historiador da ciência ele faz uma pesquisa a respeito disso, ainda mais nesse caso em que só sobram, né, os relatos escritos, é muito difícil a gente traçar exatamente qual foi esse tipo de influência. Então, não existe ninguém vivo para contar né, como é que era o Newton. Então, a gente só pode entender aspectos da sua personalidade por aquilo que sobrou, as cartas, os textos e tal. Sabe-se, quer dizer, alguns historiadores discutem, né, sugerem que esse período, quer dizer, esse fato, essa situação do pai falecer antes dele nascer, faleceu 3 meses antes dele nascer, o fato da sua mãe casar com outra pessoa, morar na casa da outra pessoa, ele ter ficado com a avó na casa, né, na residência da família, isso
é dito pelos historiadores que sim causou um certo tipo de trauma no Newton. Ele não, por exemplo, se não me engano, acho que só há uma carta sobrevivente trocada entre o Newton e a mãe, assim, a carta não é... A mãe do Newton parecia, assim como a maioria das mulheres nesse período, não era... havia tido uma péssima educação, né? Enfim, mal sabia ler e escrever. Então, assim, o relacionamento era muito, muito frio, aparentemente. Então, o que sobrou de relato, o que sobrou de escrito, nos dá a ideia de que sim, teve alguma influência, mas a gente nunca vai saber qual foi a dimensão desse período. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Aí o Alan, né? A Alana Garcia gostaria de saber, falar um pouco sobre as contribuições de Newton para a teoria da relatividade. Tá. Contribuições, 0. Nenhuma. O Newton ele fez parte de um outro contexto, onde uma outra visão de mundo existia. Quando você tem o Einstein, as pessoas que vieram antes dele e estudaram as questões que ele estudou também, você já tem um outro mundo, você tem 200, 250, quase 300 anos pouco mais de 200 anos de diferença. Então, a influência é basicamente nenhuma. Se você pegar a relatividade restrita, ela trabalha com pressupostos que são totalmente diferentes, não diria antagônicos, mas totalmente diferentes das bases conceituais, teóricas, empíricas, filosóficas até, da visão newtoniana, da física newtoniana, né? Então, por exemplo, você não consegue usar a física newtoniana para entender um movimento das partículas atômicas, nêutrons, prótons, etc. A física newtoniana não serve para aquilo, né? Você tem que usar outros modelos, outra visão de mundo. Então, não há essa contribuição. Isso, na verdade, talvez seja quase um desejo da gente tentar fazer uma cadeia linear de coisas que não existe muito na ciência, na física, na química, etc. Né? As coisas são bem... seguindo aí alguns pressupostos epistemológicos, bem quebradas, bem diferentes entre si. Então, 0 contribuições. Só um segundo, Breno. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver aqui. A Sara pergunta: em análise minuciosa, são perceptíveis as influências dessa quarentena nos estudos de Newton? Olha, sim, são perceptíveis, né? Como eu falei, é um período em que ele, de fato, desenvolveu ideias. Tá? A gente encontra traços, como eu falei, desses cadernos de anotação, desses pequenos tratados, principalmente em matemática, que ele escreve nesse período, nos escritos posteriores. Mesmo a ótica, por exemplo, a gente encontra ali o relato dos experimentos com prismas e tal, isso influencia o período posterior. A questão é, esse período não foi nesse período que o Newton juntou todas as suas ideias e as concebeu na sua forma final. Então, o que eu digo geralmente é que esse período foi um período importante, sem dúvida, de reclusão e tal, de pensar, de refletir, que certamente influenciou o período posterior, mas não acho que tenha sido um período, e os historiadores da ciência dizem isso também, outros historiadores da ciência, que esse período tenha sido super determinante. Tá? Então tem uma diferença. E um detalhe, o Newton sempre foi recluso. Então acho que ter quarentena ou não ter quarentena não fazia muita diferença. Tá, deixa eu pegar aqui mais uma.
Essa eu não vou conseguir exibir por enquanto, tá? É do Fábio Togneri. Sabe-se que Newton teve um talento diferenciado para sua época. Qual influência teve a morte... Ah, não, essa aí a gente já viu, né? Essa já foi. A Alana... do João Pedro Andrade Santos. A controvérsia das questões de Newton sobre a luz se deve a contradições feitas pelo Newton ou a polêmicas relacionadas à ignorância? Olha, eu não diria que a ignorância tenha relação com isso. Eu acho não, né? O Newton, de fato, ele traz uma concepção diferente da época. A leitura, a interpretação que ele dá para o fenômeno é diferente da maioria dos filósofos naturais do período, e ele tem motivo para isso. Aí eu vou sugerir a leitura, eu citei a professora Cibele, né, e o professor Roberto Martins, eles traduziram esse primeiro artigo do Newton, de 1672, e lá fica bem claro que ele tem uma leitura diferente, ele esperava algo com base nessa interpretação que existia, não encontrou, e por isso pensou diferente, né, teve uma ideia diferente, teve uma concepção diferente. Então, eu diria que a controvérsia vem disso, né? O embate vem disso. Quem é esse sujeito da Universidade de Cambridge, que ninguém conhece? Veja, o Hooke e o Huygens eram figuras já respeitadas na época, conhecidas na época. O Hooke era curador de experimentos da Royal Society, uma das primeiras sociedades científicas do mundo. O Huygens, ou Huygens, trabalhava na França, membro da Académie des Sciences, também uma das mais prestigiadas, mais antigas academias do mundo. Então eram pessoas que eram respeitadas na época. E o Newton era um Regis desconhecido, um novato, né? Então vai gerar um embate, a controvérsia, essa nova ideia que o Newton traz gera um embate por causa disso, né? Porque ele traz uma visão nova, e aí as pessoas demoram um pouco para entender essa visão nova, e muito por conta do próprio Newton, né? Ele não deixa muito claro certos procedimentos que ele faz. As pessoas vão lá, tentam repetir os experimentos que ele fez, que ele descreve, não chegam no mesmo resultado, consequentemente vão negar a ideia dele. Então eu diria que é mais ou menos por isso. Já o Matheus Barros. Newton fez contribuições diretas para o cálculo ou as ideias dele foram consideradas por outros e estão organizadas e expostas? Olha, existe uma controvérsia bem grande em relação ao cálculo, que é conhecida, existem vários livros que discutem isso, dele com Leibniz, né, que é um filósofo natural alemão. A gente pode considerar alemão. A Alemanha não existia nessa época, mas vamos considerar como sendo alemão. Essa controvérsia ela surge no início do século XVIII. Tá? Então, assim, se ele trouxe contribuições, sim, trouxe contribuições. As pessoas vão... Ele traduz muito essas contribuições no seu livro de mecânica. O Principia incorpora muito essas concepções matemáticas, o método das fluxões, que era como ele chamava. Hoje, com as devidas diferenças, a gente chama de cálculo. Claro, né, não é o mesmo cálculo do Newton, é exatamente o mesmo de hoje, por conta das várias outras contribuições. Mas, sim, ele desenvolve a sua ideia do método de fluxões e depois ele vai ter uma disputa sobre quem desenvolveu primeiro. Tá? E é claro, é um processo natural que os seus seguidores, e o Newton teve muitos seguidores no século XVIII, principalmente depois da sua morte, é natural que esses seguidores vão tentar, seguidores até objetores, né, até críticos, vão tentar expandir essas suas ideias. Então veja, nenhuma ideia científica é publicada na sua forma final e pronta e permanece assim durante anos, durante a vida toda, a eternidade. Ela está sempre sendo modificada, aprimorada, né, transformada. Eu acho que é isso também, né? Ele se apoia nos outros também, né? Não é uma obra de um homem só. Eu acho que a questão é essa. O grande cientista, ele é grande não só por ter grandes ideias, grande dedicação e tudo mais, mas
por essas questões de também estudar muito, né? Se dedicar Sim, na construção, no conhecimento dos antagonistas, inclusive, né? Porque os sim, sem antagonistas dúvida. eles são tão importantes quanto aqueles que também apoiam, porque é justamente na contradição que muitas vezes se desenvolvem, né? As teorias e a ciência. Né? Exato. Vou passar para a próxima, então. A Sara, como Newton e Halley entraram em contato? Você vai saber essa, Breno? Sim. Veja, a mecânica newtoniana não é o meu tema de estudo. Eu sempre estudei mais a ótica newtoniana, mas sim. O contato do Newton com o Halley, ele surge por conta das discussões sobre as órbitas dos planetas. Então, relacionada à adequação das leis de Kepler. O Kepler já tinha morrido há muitos anos, há muitas décadas, e essa era uma discussão que já existia, né? O que explica a órbita dos planetas. Então, o Halley toma conhecimento de um professor em Cambridge, né, que teria escrito, teria discutido, né, essa questão, e entra em contato com o Newton pedindo um material. O Demoto, que é o que eu mostrei para vocês, é justamente o resultado desse pedido. Né? Esse texto é o texto que o Newton envia para o Halley, e aí isso dá também uma certa controvérsia no período, mas o que é interessante da relação entre os dois é que o Halley é a pessoa que torna possível a publicação dos Principia, que é o livro do Newton em mecânica. Então, se a gente conhece hoje as leis da mecânica, as 3 leis da dinâmica, as leis de Newton, isso se deve fundamentalmente ao trabalho do Edmund Halley, que colocou seus esforços pessoais, seus recursos financeiros, inclusive, para patrocinar a publicação do livro. Então, essa relação, uma relação fundamental na história da ciência. Deixa eu colocar a próxima. Em uma análise minuciosa, são perceptíveis as influências dessa quarentena nos estudos de Newton? Acho que essa já foi, se não me engano, da Sara. Né? Da Sara, isso. Desculpa, gente. O que ele viu sobre religião e alquimia? Aí tinha que chamar a Thaís, né? Aí eu, de novo, não sou o expert nessa professora Thaís Forato, da Unifesp, que deve estar acompanhando essa transmissão, é a mais gabaritada. Mas olha, o Newton, em relação à religião, à teologia, o Newton desenvolveu vários estudos a respeito disso. Ele tem 2 livros que foram publicados póstumamente. O título é A Cronologia dos Reinos Antigos, onde ele vai tentar traçar vai tentar fazer uma cronologia mesmo de todos os reinos antigos, com base ali nas leituras bíblicas. E um outro texto é As Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João, que é, de novo, onde ele vai trazer concepções sobre o Apocalipse. Né? Então, essas são as leituras. Mas veja, esses textos eles foram publicados póstumamente. Então, depois que Newton morreu, os seus herdeiros viram ali que havia alguns textos prontos, adequados para publicação, e publicaram. Talvez o Newton não publicasse. Né? Newton há muita controvérsia em relação às próprias concepções religiosas do Newton, né? a sua devoção e tal. Newton era uma figura bem religiosa, mas não sei se ele as publicaria. Né? Teve uma controvérsia bem interessante que vai se estender por muito tempo em relação à origem da gravitação. Né? Newton faz o seu famoso escolho geral dos Principia, que ele vai publicar numa outra edição posterior, dessa de 87, onde ele vai discutir um pouco o papel de Deus, né, a onipresença de Deus. Então, vocês imaginam, um livro de mecânica discutindo o papel de Deus no universo, o papel de Deus na gravitação. Isso vai gerar uma certa controvérsia posteriormente. Tá? Mas é basicamente isso. Tá. Tem muitas, Breno. A gente ainda tem Mais uma.
Vamos mais umas 2, né? Vamos tentar chegar às Vamos lá. 9, já que a gente atrasou um Pode pouquinho. ser. Ó, eu acho que essa aqui já foi um pouquinho, né? Então vou colocar essa, você comenta ela rapidinho. Dá pra dizer que a quarentena fez com que Newton desenvolvesse mais suas ideias do que se estivesse fora da quarentena? O Newton já é recluso, né? Então, é o que eu falei. Bom, primeiro que não dá pra gente saber, né? É muito difícil você trabalhar com IC, mas trabalhando nessa perspectiva, eu diria que seria indiferente. Tá? Porque, como eu disse, né, o Esdras até pontuou, o Newton já era recluso de qualquer forma. Tá? Talvez ali o fato de estar distante de Cambridge, distante daquele, né, das suas obrigações e tudo mais, tenha causado, né, dado a oportunidade dele pensar em certos tópicos de uma maneira mais aprofundada do que ele pensaria. Mas, por exemplo, em Cambridge, ele tinha acesso às bibliotecas, aos textos, né, que certamente o ajudariam enfim, a formalizar suas ideias. Tanto é que esse período que ele volta para Cambridge, quando a universidade reabre, é um período em que ele documentadamente tem acesso às bibliotecas locais e teria ali complementado algumas das suas visões para depois voltar para sua quarentena. Então, não sabemos. Eu diria de tudo que é colocado pelos historiadores da ciência que não teria feito muita diferença. Fazer o seguinte, vamos fazer 3 perguntas, aí você comenta, vamos fazendo. Nós temos 22 no total, essa é a 9ª. Pode ser? Pode ser. A próxima pergunta é do Rafa Escobar. Nesses estudos de Newton, ele já pesquisava e desenvolvia suas teorias sobre inércia e ação e reação? Prefere responder rapidinho? Não, faz a pergunta de novo. Nesses estudos de Newton, ele já pesquisava e desenvolvia suas teorias sobre inércia e ação e reação? Ok, pode fazer as próximas. Gostaria de saber se... foi a Ninive Silva. Gostaria de saber se era comum publicar em latim na comunidade acadêmica britânica, porque o Principia de Newton, assim como algumas obras, foram publicadas em latim. E o Henrique Oliveira Paiva. Pode-se dizer que a quarentena ajudou Newton a criar suas teorias ou seria a mesma coisa sem ela? Isso aí você já comentou, né? Essa eu já falei, Então, vai comentando essas duas enquanto eu consigo colocar as outras aqui? Pode ser? Olha, em relação à inércia e à ação-reação, sim, você já encontra, naqueles cadernos de anotação que eu mencionei, você já encontra escritos a respeito um pouco disso. De novo, não são ideias formalizadas, tá? Não são ideias finais. É interessante, por exemplo, até você notar, quem tiver oportunidade e acessar esses materiais, ou estudos sobre esses materiais, vocês vão ver que o Newton inicialmente até aceitava algumas concepções aristotélicas, ou seja, lá da antiguidade, depois no século XVIII, são banidas, basicamente, da ciência, da filosofia natural, mas o Newton está lá articulando com esses conhecimentos, com essas leituras que ele fazia. Né? Então, sim, desenvolvia ideias que viriam a se tornar as suas leis. Talvez sim, talvez não, né? Mas o importante aqui é que o Newton refletia sobre esses pontos antes da quarentena e continuou a refletir depois da quarentena. Né? Então ele não trabalhou, não publicou, não escreveu as formas finais, os conceitos finais nesse período. E veja, isso guarda semelhanças com como é que os cientistas, né, os pesquisadores trabalham, os pesquisadores nas suas mais diversas áreas trabalham nos dias atuais. A gente muda de ideia, muda de concepções, surgem novas evidências, a gente reinterpreta, discute, lê. É assim que se faz a ciência. Se a ciência fosse tudo pronta, bonitinha e final, ninguém mais fazia nada, né? Todas as respostas do mundo à cura da Covid já teria sido descoberta, tá? E não é o que acontece.
Em relação ao latim, sim, o latim era basicamente a língua acadêmica, assim como o inglês é hoje. Por exemplo, quando você pega o inglês e o francês, são ali as duas línguas vernáculas mais conhecidas, enfim, mais faladas desse período, século XVII e XVIII, muitas pessoas não falavam inglês fora da Inglaterra. Né? O inglês nem tinha uma estrutura como tem hoje. Se vocês lerem o inglês do Newton, por exemplo, vocês vão ver vários termos, várias palavras que não são mais utilizadas, não tem mais a mesma grafia que tem hoje. Tá? O francês, se a gente quiser pegar um exemplo, o francês era a língua fora do latim, a língua que se diz vernácula, vamos dizer assim, né, comum, era a língua mais falada, né, pelos habitantes ali da Europa. Então, o cara na Alemanha, na Itália, etc., era muito mais fácil, muito mais provável que ele falasse em francês, além do latim, do que em inglês. Né? Então, é por isso que ele publica em latim, por isso que a maioria das pessoas vão publicar em latim. Se a gente pega as Philosophical Transactions, que foi a que eu mencionei, né, o primeiro periódico, um dos primeiros periódicos a serem publicados, é um dos veículos que vai fazer com que o inglês se torne um pouquinho mais conhecido. Mas mesmo assim, as pessoas que liam inglês em outros países geralmente traduziam esses textos para as outras línguas, inclusive o latim, no intuito de espalhar um pouco mais a informação. Então, o latim era a língua acadêmica, a língua mais lida, a língua das publicações. Isso vai mudar ao longo do século XVIII, vai se tornar o francês um pouco, e depois, aí mais para frente, no século XIX, você tem o inglês. Tá? Então, isso também acompanha as várias mudanças sociais, culturais, que as nações vão adquirindo. Veja, no século XIX você tem a Era Vitoriana na Inglaterra, o período mais importante do imperialismo britânico. Então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha é uma potência mundial, então obviamente vai impor a sua língua, assim como os Estados Unidos é uma potência mundial hoje, assim talvez, né, outras nações se imponham daqui a alguns anos. Então tá, vamos lá. Professor Breno, tem relatos documentais de que Newton queria diminuir a dependência da ação divina nas teorias existentes na época. Epifânias. Galan. Breno, é possível saber se durante a quarentena de Newton ele tinha algum contato com seus professores? Será que ele teve alguma orientação dos seus estudos, reflexões? Tá, eu vou começar dessa última, porque a primeira é um pouco mais difícil. Olha, contato, o que se sabe é nulo. Nessa época era comum que os estudantes tivessem os seus tutores. Muitos desses estudantes que saíram de Cambridge, então que saíram, né, para suas quarentenas, abandonaram a universidade, fugiram da universidade, eles vão levar os tutores com eles. Só um pequeno detalhe, minha filha acabou de entrar. Então, voltando. Então, era muito comum que os estudantes tivessem os seus tutores, levassem os seus tutores com eles. Tá? Então, assim, contato com as pessoas, nenhum. O Newton tinha bastante contato com... Ele tinha um tutor na época, agora me fugiu o nome, mas ele tinha um outro contato com um professor de Cambridge, que era o Isaac Barrow. Foi o primeiro professor lucasiano de Cambridge. Ele vai assumir esse posto depois que o Barrow falece. Então, esse era basicamente o único contato com ele, mas não esperem contatos... Newton não era feito a contatos. Saibam disso. Em relação à questão de eliminar influências divinas nas ideias, aí eu diria que depende, porque, como eu falei, você tem no Escolho Geral do Principia o Newton falando de Deus e fala muito eloquentemente sobre Deus, né, sobre o papel de Deus no universo, sobre o papel de Deus no mundo natural. Né? Então, não, assim, na verdade, eu diria que essa ideia de você afastar os filósofos naturais, os cientistas, as suas concepções religiosas, filosóficas, esse movimento é mais um movimento do século seguinte, do século XVIII,
que é um movimento que tenta expurgar essas concepções metafísicas, religiosas, etc., da filosofia natural. Né? Então, é muito comum, até o século XVII, vários filósofos naturais escreverem sobre questões teológicas. Muito comum. Muitos eram, inclusive, reverendos, padres, freis, coisas desse tipo. Eram muito ligados à igreja. Era algo comum. Assim como é comum hoje, a maioria dos cientistas não ser muito ligada a questões religiosas. Né? O que é justamente o inverso do que acontecia nesse período. Então, eu não acho que o Newton tentou livrar questões divinas, teológicas, etc., da sua filosofia natural. Eu acho que ele quis se livrar, sim, de hipóteses, né, ou pelo menos falava que queria se livrar das hipóteses, queria conhecimento mais baseado na experimentação, na matemática e coisas assim. Mas na questão divina, não acho que queria, porque, de novo, era comum. Fernanda Brandão, Barão. Qual é a participação de Newton na reestruturação do sistema monetário inglês? Professor, como Newton realiza seus estudos? Ele tinha acesso a livros, outras fontes, mesmo estando afastado da universidade? Então, começando pela última questão, como eu falei, o Newton tinha... existe um livro publicado recentemente, é coisa de algumas décadas, só sobre a biblioteca do Newton. Vocês digitarem lá em inglês, The Library of Isaac Newton, vocês vão encontrar essa referência, que é a biblioteca sobrevivente do Newton. Teve um incêndio numa época, o Newton já era idoso, mas lá a gente pode encontrar exemplares dos mais variados textos de Galileu, Descartes, Robert Hooke, por exemplo, um dos seus antagonistas. Então, é claro, né, na época da quarentena, não se pode dizer exatamente o que ele tinha, né? Mas, sem dúvida, o Newton possivelmente teria uma biblioteca. E como eu falei, quando ele volta para Cambridge, ele tem acesso às bibliotecas locais. Né? Então, ele tem acesso a todo o arcabouço de material que ele precisa para ler, para estudar. Né? E a primeira questão era sobre o que mesmo? Deixa eu pegar aqui. É do sistema monetário. Ah, sim. Isso é uma parte que é pouco conhecida do Newton, né? Mas ele atuou, ele foi como se fosse um presidente do Banco Central da Inglaterra durante um certo período. Esse é um período de bastante atuação política do Newton. E alguns biógrafos, alguns historiadores atribuem esse período em que o Newton passou na Casa da Moeda da Inglaterra como um período de relativa estabilidade. Newton, por exemplo, combateu muito as falsificações, era comum você ter moedas falsificadas, né, dinheiro falsificado, ir atrás dos falsificadores, combatia essa rede de falsificadores, então o seu período foi bastante produtivo para a Inglaterra. Aí, veja, você vai encontrar leituras, interpretações diferentes em vários historiadores, né? Tem historiadores que vão atribuir esse período à estabilidade da Grã-Bretanha no século seguinte, aí vem a Revolução Industrial, etc. Tem outros que vão ter outras leituras, que falam que o Newton, esse período não foi muito relevante para a Inglaterra, para a estabilidade econômica do país, mas, de fato, ele passou um tempo lá na Casa da Moeda e, enfim, o seu período lá foi marcante, pelo menos para a sua vida pessoal. Vamos para a próxima. Quais influências dos trabalhos de Galileu para Newton? Essa é legal. Aí é o Eri, né? O Erivaldo Lopes Silva. Será que... Eu acho que é o Eri mesmo que eu conheço. Esdras, pode falar um pouco mais sobre a controvérsia do Newton e Hooke? Claro que para o Breno, né? Porque o Breno é que entende disso, né? Eu não entendo, não. Mas de duas em duas, né? A gente tem mais 2 blocos. Pode ser, acho que melhor. Bom, o Galileu sem dúvida influenciou o Newton, né? Como eu falei, o Newton tinha exemplares do Galileu. O Galileu era uma figura conhecida, seguida. De novo, né? É muito difícil, assim, em poucos minutos a gente falar de tudo, mas respondendo diretamente, sem dúvida, há uma influência galileana. Era uma figura conhecida, citada,
por vários filósofos naturais da época. Então, não há por que o Newton não ser seguidor. Talvez ele não tenha sido o maior fã do Descartes, do René Descartes. Né? Talvez não, ele não foi o maior fã do Descartes, embora ele tenha lido, comentado, discutido os seus trabalhos. Né? Mas, sem dúvida, o Galileu, sim. Em relação à segunda... controvérsia Newton e Hooke. Olha, essa talvez seja uma das mais interessantes controvérsias, mas eles dialogaram, entraram em conflito bastante em relação à natureza da luz. Né? Então, o Hooke defendia essa concepção que eu comentei, da luz branca do Sol ser simples, homogênea, e o Newton defendia a concepção da luz branca do Sol ser uma mistura heterogênea. Né? E houve vários embates entre os dois, claro, assim, embates até certo ponto bem respeitosos, né? Mas é bastante notório pelos escritos, pelos relatos, que os dois não se gostavam, né? Tinha uma rusga, uma rixa muito grande. Depois isso vai aumentar, depois com as questões da gravitação. O Hooke vai falar que já tinha previsto a ideia do 1 sobre r ao quadrado, né, em relação à ação à distância e tal. E isso vai se prolongar. E um episódio que não há um conhecimento exato, mas o Ótica ele foi publicado em 1704. Foi a primeira publicação do Newton em Ótica depois de 30 anos. Né? A primeira publicação é lá de 72, depois até enviou 2 outros textos para a Royal Society, foram lidos, não foram publicados na época, mas atribui-se a alguns historiadores dizem que o Newton publica em 1704 Ótica porque o Hooke já havia morrido. O Hooke morreu em 1703. Então o Newton, para evitar controvérsia, publica depois que o seu antagonista morre. E um outro detalhe é que, como eu falei, não há retratos sobreviventes do Robert Hooke. Mesmo um que foi atribuído a ele há alguns anos, a uma grande pesquisadora britânica chamada Lisa Jardine, que investigou a vida do Robert Hooke, ela diz que aquele retrato que a gente usualmente, nessas últimas décadas, atribuiu ao Hooke não é dele. Então não há nenhum retrato sobrevivente do Hooke, e alguns historiadores atribuem isso ao fato de que quando Newton assumiu a presidência da Royal Society, o Hooke tinha sido curador de experimentos, foi secretário da Royal Society uma época, então certamente havia quadros do Hooke lá ou em outra dependência da Royal Society, o Newton teria mandado queimar todos os quadros. Mas isso é uma anedota, tá? Não levem isso a sério, mas é uma anedota curiosa. Né? É curiosa pelo fato de ser muito comum ter reproduções, quadros, e a gente não encontrar nenhum do Hooke, certamente do Hooke nesse período. Vamos para o próximo. Quem falou primeiro foi o Denilson Facchioli e depois o Eri, né? O Eri é velho colega nosso de pós, né, Breno? Lá nos tempos do Borrachinha, 2005, 2006. Você entrou em 2006, eu entrei em 2005. O Marcos Oliveira, é aluno do curso. O que o senhor acha da autoridade que personagens como Newton e Einstein ganharam com os seus trabalhos a ponto de serem cegamente idolatrados por alguns? É inevitável ou algo que devemos questionar? E o Ederson também, você chegou a ser professor do Ederson também. Boa noite. Sim. A todos. Tenho uma pergunta. Há alguma referência a Newton em documentos ou escritos nos anos antes da publicação do Principia e durante a quarentena? Repete essa última pergunta. Tem uma pergunta. Há alguma referência a Newton em documentos ou escritos nos anos antes da publicação do Principia e publicações durante a quarentena? Sim. Então, há os tratados em matemática que ele escreve durante a quarentena, isso sobreviveu. Há esses escritos manuscritos que ele tem, alguns sobreviveram. Então, há sim retratos de publicação, né? Eu mesmo comentei, o Demoto é anterior ao Principia, o artigo sobre luz e cores é anterior ao
Principia, outros textos sobre luz e cores são anteriores ao Principia. Então há sim relatos escritos da quarentena. Não há, até onde eu sei, um relato pessoal do Newton durante... Quer dizer, há um relato pessoal que foi feito depois, né, bem depois, onde ele, como eu falei, volta ao passado para relembrar daquele tempo e tal, mas no período não parece que sobreviveu nenhum. Tá? Em relação à autoridade, olha, se a gente deve questionar, sempre deve questionar, sem dúvida, né? Só que questionar com bons argumentos, não argumentos vazios, questionar de novo das vozes da nossa cabeça, né? Eu acho perigosa essa concepção, essa idolatria. Eu acho que nós temos que efetivamente considerar e valorizar o trabalho dessas pessoas, mas não achá-las que elas são gênios insuperáveis, presos na sua redoma de inteligência. Foram pessoas comuns que tiveram problemas comuns, problemas pessoais, familiares. São pessoas que foram estritamente produto da época em que elas trabalharam, da época em que elas produziram, né? Então, a gente sempre tem que... Os historiadores costumam dizer que quando a gente vai analisar uma pessoa do passado, um evento do passado, a gente não pode olhar anacronicamente, que seria olhar com os olhos do presente para o passado, né? Hoje, no presente, é muito fácil você olhar no passado e falar, nossa, aquela pessoa foi maravilhosa, linda, né, fez tudo de bom. O que os historiadores falam é que você precisa ter um olhar diacrônico. Você precisa se colocar na época, entender quem era aquela pessoa na época. Há, obviamente, pessoas que são más, pessoas que são terríveis na própria época, e isso é notório e vai continuar, sem dúvida, pela história, né? Mas quando a gente faz esse recorte, né, a gente consegue fugir um pouco dessa visão idealizada dos cientistas e entender a sua genialidade dentro do seu próprio contexto, né? Newton foi uma pessoa importante no século XVII? Sem dúvida. No século XVIII? Sem dúvida, né? O Einstein é uma pessoa importante para a física, para a história da ciência, não há dúvidas disso, né? Uma outra coisa é você tomar isso como um supermodelo e você, na sua quarentena, deve se comportar que nem ele, né? Ou que nem as pessoas acham que ele se comportou nesse momento, né? Então, sim, a gente precisa de um olhar crítico, né? E esse olhar crítico a gente adquire, uma das maneiras é estudando uma boa história da ciência, uma história da ciência adequada, com bons historiadores, com bons materiais, com estudos sérios que foram feitos a respeito dos mais variados assuntos. E aí só um detalhe, muito dessa concepção de genialidade, de gênio, isso é uma construção que começa no século XVIII, que a própria palavra gênio se torna uma atribuição a essas pessoas extraordinárias, né, que têm esses arroubos de genialidade. Vamos lá para a próxima pergunta. Você já falou da questão do Ederson, né? Então vamos lá. Leonardo Aleixo. Breno, imagino que teve contato com fontes primárias da obra de Newton. Você poderia levantar alguns pontos positivos desse contato em comparação às traduções? E tem uma pergunta da Sor Rinaldi. Na live foi dito que o Newton estudou também sobre alquimia e religião. Na hora dos estudos das exatas, ele foi bem cético ou pegou um pouco disso para refletir sobre as suas ideias? A gente vai precisar fazer uma live com a Thaís também, hein, Breno? Sem dúvida. Thaís sem dúvida. Não tem Olha, como fugir, não. Uma coisa que eu vou dizer em relação à alquimia, esses conhecimentos eram conhecimentos herméticos, fechados, não eram abertos, né? Então, ninguém na época do Newton, a não ser os seus correspondentes mais próximos, alguns correspondentes mais próximos, conhecia esse trabalho, né? Essa área em que o Newton se dedicava, tá? Mas é notório, e isso é uma descoberta que foi feita no século XX, quando alguns manuscritos do Newton foram leiloados, aí as pessoas tiveram contato. Veja, quando o Newton morreu, ele deixa uma série de manuscritos para a família, né, os herdeiros do Newton. Newton nunca teve filhos,
são os filhos e netos, herdeiros da sobrinha do Newton, de uma das sobrinhas do Newton, a Catherine. No início do século XX, uma boa parte desses manuscritos são leiloados, porque o herdeiro estava cheio de dívidas, e aí é quando os historiadores têm contato com esse viés alquimista, até o viés mais religioso do Newton, além de contato com outros textos científicos também que eram desconhecidos, né? O próprio caderno de anotações, por exemplo. Né? Então é muito interessante você comparar biografias do Newton que foram feitas antes da década de 30, que foi quando esse leilão aconteceu, até um pouquinho depois, 40, 50, com biografias posteriores. Então você pega lá a biografia do Westphal com a biografia do More, por exemplo, que é um biógrafo do Newton do início do século XX, elas são bem diferentes. O David Brewster, no século XIX, fez uma das primeiras biografias mais completas do Newton, e o retrato que ele traz é um retrato super do Newton como super cientista e rigoroso e tal, né? Claro, não foi um defeito do Brewster, ele não tinha acesso a esses materiais, né? Não teve acesso a esses manuscritos, ou se teve, não achou relevante por conta do contexto da época. Né? Então, assim, fizeram parte, sim, sem dúvida. Tá? Em relação à primeira pergunta, qual que era a primeira pergunta? Deixa eu ver aqui. Era do Leonardo, se não me engano, Isso. né? Você pode repetir, Esdras? Breno, imagino que teve contato com fontes primárias da obra de Newton. As fontes. Sim, tive contato com algumas fontes primárias em relação às traduções, né? Olha, todas as traduções que eu vi, de novo, falar de tradução também é falar de um outro espectro de questões, né? Mas todas as traduções que eu tive contato, comparando com o original, são boas traduções. Uhum. Então, as traduções que existem para o português do Newton, feitas pelo professor André Assis da Unicamp, do Ótica, por exemplo, ele traduziu uma parte do Principia, as traduções dos artigos, dos textos e tal, são boas traduções. Tá? Claro, né, há peculiaridades, aí há diferenças de interpretação, existem alguns autores, quando você vai olhar as traduções do Principia, por exemplo, tem alguns tradutores que não gostam muito, alguns historiadores brasileiros, historiadores da ciência brasileiros, que não gostam muito de algumas traduções do Principia, por causa dos termos e tal. Mesmo porque a tradução brasileira do Principia, ela foi baseada na edição em inglês, que já é uma tradução da versão em latim. Mas, por exemplo, a tradução do Ótica, que foi feita do inglês para o português, é uma tradução ótima, excelente. Então, pode confiar, pode se basear nesses materiais, que são bons materiais. Procure materiais que foram feitos, traduzidos por pessoas sérias, competentes, bons historiadores, bons tradutores. Tá? Não confie em materiais feitos por sei lá quem, os gurus que existem hoje. Tenham muito cuidado com esse tipo de material. Tá acabando, Breno. Mais uma. Não, já acabamos. Deixa eu ver se surgiu mais alguma aqui. Não. Agradecer ao Emanuel por estar fazendo todo esse processo de selecionar as perguntas. Eu também fiz um pouco aqui, mas sem o Emanuel não teria sido possível. Breno, agradecer imensamente você ter podido gastar todo esse tempo com a gente, né? É sempre uma oportunidade muito boa poder te ver falar e discutir. É interessante que as perguntas elas foram em âmbitos muito diferentes, né? Elas foram de religião às fontes primárias, e você passeou por várias delas. Acho que ficam outras perguntas também no ar, eu acho. Aí fica o convite para a Thaís, né, em breve. Não tem como ela ficar fugindo da gente para isso, mas em breve a gente vai trazer. Agradecer imensamente. Falar que acho que por mim e por todos os comentários que a gente viu no chat, nós não conseguimos colocar muitos aqui.
A gente não conseguiu colocar todos, é impossível colocar, mas as pessoas gostaram muito. E alguns avisos, né? Mas antes de um aviso, o Breno é uma pessoa que não gosta de fazer propaganda, mas eu vou fazer a propaganda, tá bom? Então, para quem quiser acompanhar um pouquinho também, parte dessas obras, parte desses trabalhos do Breno e de pessoas que estudam seriamente a ciência, tem vários livros que estão disponíveis. Os trabalhos do Breno estão disponíveis no site dele, o site está aí, exibido, brenoam.com, tá bom? Então tem 4 livros, né? Histórias da Ciência, Epistemologia, Gênero e Arte, que foi organizado junto com a professora Thais. Esse eu acho que está disponível gratuitamente, Breno. Tem 2 que estão gratuitamente, né? Acho que são os 2 últimos, né? São os 2 últimos. Os 2 primeiros eles foram publicados pela editora da UFABC. Quem quiser pode entrar em contato com a editora. Adquirir o livro que eu organizei com a Thais, ele está na Amazon. Se as pessoas quiserem também adquirir o e-book. O do Franklin, logo em breve, acredito também que estará na Amazon disponível para todos. Isso. Eu particularmente comprei na Amazon ele. Então o segundo aqui é o Filosofia Natural de Benjamin Franklin, né? Acho que a gente tem mais uma possibilidade de aprender um pouquinho. Isso tem a ver com os estudos que o professor Breno tem feito nos últimos anos, né? E vai ser bem interessante essa questão. O último livro, deixa eu pegar aqui que para mim não está tão fácil de ver não. É Os Objetivos Humanísticos, Conteúdos Científicos, Contribuições da História e da Filosofia da Ciência para o Ensino de Ciências. É organizado pelo professor Breno junto com a professora Ana Paula Bispo, né? Que também é uma pesquisadora extremamente reconhecida, de extremo cuidado metodológico, né? Então isso é muito importante também. E tem os Anais, né? Um livro que foi o produto dos Anais, Estudos em História, Filosofia e Sociologia e Ensino de Ciências. É o Anais do 4º IHPST. Que é da associação, né? É uma grande associação, não vou lembrar. Esse foi um evento que nós organizamos em 2018 na UFABC, e aí nesse livro estão publicados todos os trabalhos que foram, todos não, né? Mas uma boa parte dos trabalhos que foram apresentados nesse evento. Um texto bem bacana para quem quiser ter acesso, né? Esse é um material gratuito também. Meu livro com a Ana Paula e esse. E é importante lembrar, para quem não entrou no site, né, daqui a pouco pode entrar aí no site, tem todas as informações, tem os principais artigos lá também, então acho que vale a pena. Já vou fazer uma propaganda também cruzada, vai sair o podcast do professor Breno em breve, né? Já está gravado, né, Breno, no Ciencicon, né? Sim, o Ciencion da UFABC. Eu falei também da quarentena do Newton, falo de outras coisas, de outros aspectos da quarentena, mas quem quiser também ouvir no carro, né? Eu sei que não dá para sair de casa agora, mas ouvir lá no celular, não pode ver essa palestra no YouTube, também vai estar lá. No Ciencion deve sair nas próximas semanas. E é um canal que está fazendo a diferença, né? Eu tenho feito muito nas tarefas não acadêmicas da quarentena, né? Que agora aumentaram para muitos de nós. O fone de ouvido é uma maravilha, então não fiquem reclamando de fazer as tarefas de casa. Coloca lá um bom podcast, por exemplo, do pessoal do Ciencicon, tá? Eu tenho feito, eu já escutei acho que 4 ou 5 esses dias. Então, agradecer ao Breno mais uma vez, fazer a divulgação para amanhã, né? Eu volto já para você fazer uma conclusão, Breno, só antes que eu esqueça aqui. Para não perder, né? Amanhã, ó, não perca. Amanhã nós temos a mesa redonda com o professor Marcos Leodoro, da UFSCar, e com a professora Nilva Salles, aqui da UFTM, mediada pela professora Daniele, tá bom? A mesa redonda é interfaces entre ciência e cultura, tá bom? Breno, tem mais algo que gostaria de comentar? Acho que não. Acho que talvez a última mensagem é: fique em casa. Fique em casa. E agradecer.
Gente, agradeço imensamente a participação, a paciência de todos, né? Porque a gente está aprendendo, e acho que é isso, né? Não é fácil estar aqui aprendendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Agradecer novamente ao pessoal que ajudou, que tá aí, e convidar para amanhã. Pedir desculpa pelos áudios, né? Teve hora que tinha teclado, tinha hora que não tinha áudio, mas é isso, né? A gente está aprendendo, a gente é amador, né? Então, acho que fica a intenção, tá bom? Sobre a questão da avaliação, o formulário vai ficar disponível aí até 9h30, 9h40, tá bom? É só entrar lá, responde em 1 minuto e meio o formulário. Aproveitem para dar sugestão de nomes e temas também, para a gente poder pensar no projeto que vai iniciar. Não enquanto dia do físico, mas o projeto que começa a partir da semana que vem. Já tem programação para a semana que vem, amanhã a gente conta, tá bom? Breno, muito obrigado novamente. Obrigado a todos. Aguardamos vocês amanhã. Tá bom? Abraço.